Bom dia e a paz do Senhor para você, varão, varoa, povo e igreja abençoada do Senhor, amém? Glória a Deus pela tua vida. Você já agradeceu hoje por todas as bênçãos diárias que o Senhor tem derramado sobre você e a tua casa? Se você ainda não fez isso, vem comigo e vamos fazer agora. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus Todo-Poderoso. Nós queremos, Deus de Israel, te agradecer pelas bênçãos diárias que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, Pai. Obrigada pelo sol que nasce. Obrigada, Deus de Israel, quando ele se põe, pelo nosso respirar, pela comida na nossa mesa, pelo teto sobre as nossas cabeças. Nós precisamos, Deus de Israel, ser gratos por grandes coisas que o Senhor tem feito sobre nós, Deus. Não tomamos essas coisas como coisas normais, mas como os milagres realizados por Ti sobre as nossas vidas. Porque todos os dias nos alimentamos e todos os dias temos uma cama quente para dormir. Em nome de Jesus, perdoa todos os nossos pecados, pecados conscientes e inconscientes. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, dos acidentes, do homem mau sanguinário e da peste perniciosa, das setas malignas lançadas pelo inimigo contra as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, fala com o teu povo esta manhã. Amém. Glória a Deus. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E para você que já é inscrito, ó, um beijo no teu coração. Dá o teu like, o teu joinha com o polegarzinho pra cima. Compartilha essa mensagem com outras pessoas para que outras vidas possam ser edificadas, como eu sei que você será. E hoje, o Senhor me trouxe aqui para falar com você sobre o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu vim aqui dizer para você como o Espírito Santo age na minha e na tua vida. Como você mesmo sabe, o Espírito Santo do Senhor faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda que os três são um só. E como a palavra de Deus, ela diz, quem conhece ao Filho, conhece também ao Pai. E o Espírito Santo de Deus é uma parte de Deus que atua nas nossas vidas. E se você se arrependeu de todos os teus pecados e creu que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar e que Ele é o único e verdadeiro Salvador da tua vida, então isso quer dizer que o Espírito Santo agora mora dentro de você. Você é templo e morada do Pai, de parte de Deus. E Ele vai agir na tua vida de diversas formas. Mas há 4 principais formas que o Espírito Santo vai agir dentro de você. Para que você tome conhecimento disso, tome posse e saiba entender quando o Espírito Santo falar com você. Aprender a ser guiado por Ele de forma sábia, de forma obediente e de forma a que você tome sempre o caminho certo. E a primeira delas é que o Espírito Santo do Senhor, ela te convence do pecado. Lá em João, capítulo 16, versos 7 e 8, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for e vos enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus! É através do Espírito Santo do Senhor que nós tomamos consciência dos nossos pecados, do castigo que eu mereci e da necessidade de ser salvo. Ou seja, Ele convida você a se arrepender e aponta para Cristo como o único caminho que pode te salvar. Então, quando você se sente incomodado por alguma coisa errada que você esteja fazendo, não endureça o teu coração. Tome consciência desse pecado, peça perdão a Deus sobre essa situação que você tem vivido, que tem te incomodado, sobre esses erros. Abandone isso, abandone esse pecado e receba da misericórdia e do amor de Deus. Receba do bálsamo de misericórdia e benignidade que o Senhor vai te dar aí. A segunda coisa é que o Espírito Santo garante a tua salvação.
Lá em 2 Coríntios 1, verso 21 a 22, diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o penhor do Espírito Santo, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deu para entender, meus amados? Isso quer dizer que quando o Espírito Santo entra em seu coração, ele te dá a segurança da salvação através da fé. É isso mesmo. Ele te traz para Jesus e te dá o conforto de saber que os teus pecados foram perdoados. Incrível, não é? O agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Quer dizer que por mais que você peque algumas vezes, porque todos nós somos falhos, meus amados. Mas a Bíblia, ela nos diz que se você e eu nascemos de novo, nós não podemos permanecer na prática do pecado. Porque o Espírito Santo do Senhor irá incomodar o teu coração para que você mude de vida, para que você obtenha uma transformação geral na tua vida e na tua história. É incrível. Os exemplos de mudança de vida que eu já tive o testemunho de presenciar, inclusive o meu próprio testemunho de mudança e transformação de vida. É isso que o Espírito Santo do Senhor faz. E em terceiro, o Espírito Santo lhe ensina a verdade. Lá em João 16, verso 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Glória a Deus! Jesus, ele enviou o Espírito Santo para te ensinar a fazer a vontade de Deus. É através do Espírito Santo que você consegue entender as coisas espirituais. O mundo é espiritual. É como você consegue sentir que aquilo veio do Senhor. E quando determinada coisa que foi dita ou feita não veio de Deus, ele te dá esse discernimento. E além de lhe dar esse discernimento das coisas espirituais, ele te dá também o modo de aplicar a verdade da Bíblia em tua vida. Com isso, você não é mais enganado e não pode ser mais enganado pelas mentiras de Satanás, pelas mentiras do tentador e do enganador deste mundo. E aí você vai conseguir discernir entre o certo e o errado, o que é de Deus e o que vem de Deus e o que não é. Entende? E o quarto é: o Espírito Santo produz frutos na sua vida. Lá em Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vejam só. Lembre-se que um fruto ele nasce naturalmente de uma árvore, certo? Da mesma forma, quando estamos ligados na videira verdadeira, que é quem? Jesus Cristo. Claro, nós começamos a produzir os frutos do Espírito, que transformam o nosso coração e o nosso comportamento. Com isso, nós abandonamos velhos hábitos, deixamos de viver para o pecado e passamos a viver de um modo que agrada ao coração de Deus. Quem é que não quer agradar o coração do Senhor, não é verdade? E você também, eu creio. Você tem visto a ação do Espírito Santo na tua vida? Eu creio que se você tem a salvação em Cristo Jesus, você já lidou várias vezes com o Espírito Santo tentando guiar você, não é verdade? Então eu espero que a partir de agora, se você não se deixava se permitir ser guiado pelo Espírito de Deus, espero que você deixe que ele governe os seus pensamentos, as suas atitudes, o teu comportamento. E eu tenho certeza, meus amados, que se vocês viverem assim, você terá uma vida cheia de vitórias. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eterno de Israel, Deus amado, Deus querido. Obrigada, Senhor, por nos falar hoje como é que o Espírito Santo do Senhor age na minha e na vida do teu filho que está me escutando agora. Como o Espírito Santo
pode governar as nossas vidas se deixarmos, se permitirmos. Grandes transformações poderão acontecer nas nossas vidas, Pai. Mudança de hábitos, Deus de Israel, mudanças que podem transformar completamente a vida de pecado em uma vida de fidelidade a Ti, em uma vida que transborda o Espírito Santo do Senhor, uma vida que nos levará a uma direção que só o Senhor tem para nos dar, o caminho da vida eterna contigo, Pai. E que nós possamos tomar posse desta palavra, Deus, esta manhã e aplicar nas nossas vidas, porque não adianta de nada nós ouvirmos e não praticarmos, Deus de Israel. Em nome de Yeshua HaMashiach, enche o teu povo do teu Santo Espírito esta manhã. Unge eles em nome de Jesus. Eu te oro, eu te agradeço e te peço, Pai, amado e Pai querido. Amém. Glória a Deus. Se deixe ser governado pelo Espírito Santo do Senhor, tá bom? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E se assim o Senhor permitir, até amanhã. Tchau, tchau.